Ok. Jogando, falta. Esse contato eu quero ver. Eu também não tenho essa clareza. Joga. Deixa eu seguir, tá, Gabi? Não Deixa eu tem, seguir. ele tava lançando. Pode ir, pode sair. Não, Faz o seguinte, dá pela câmera 3? não, na minha frente. A perna do jogador atingido, ela Sim, vai e exato. segue bem onde o jogador vai pousar a perna. Sim, exatamente. Tem o pisão do jogador do Flamengo, porém ele está tentando retirar a perna, e a perna do jogador do Fluminense está exatamente onde o jogador do Flamengo vai estacionar o pé, ok? Não é intencional esse pisão, ok? Perfeito. Daronco, o lance já está checado, tá? Existe o pisão, porém não é uma ação que ele quis fazer, não é uma ação deliberada, tá bom? Não é um pisão deliberado, exatamente. Ok, perfeito, entendemos bem. E quando acontece o contato, ele tira força também, tá? Perfeito, ok. Não teve nada. Fala, nação rubro-negra, conforme vocês puderam ver no começo do vídeo, o choro do Fluminense é totalmente irregular. E deu pra ver ali que o Ganso tenta até agredir o Gabigol com a perna esquerda. A gente vai falar também sobre a máfia, né, dessas apostas. Teve jogo do Flamengo que sim, os jogadores adversários foram ali, tentaram, né, fazer a manipulação acontecer, mas o Flamengo acabou perdendo esse jogo. E a manipulação era para ter 5 gols feitos pelo Flamengo contra o Avaí. O único que teve foi um gol contra, bizarraço, do zagueiro adversário. Falando sobre recuperação de jogadores. Pedro treinou normalmente, Mateuzinho, a previsão para a volta dele é em julho. E falando sobre De La Cruz, vou fazer um alerta para vocês, mas já temos aí o sim do próprio jogador. Agora é o Flamengo se acertar com o River Plate. Essas e outras vocês encontram agora aqui na sua Flageral TV, mas antes disso, somente se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação, segundo o jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópolis, o Flamengo teve um jogo onde tiveram ali tentativas de manipulação do resultado. E esse jogo foi Flamengo e Avaí, na despedida do Diego Alves e também do Diego Ribas. Nada de envolvimento dos jogadores do Flamengo, só que o Flamengo conseguiu de uma forma, assim, bem bizarra, quebrar essa aposta aí. Quebrar essa tentativa de manipulação. E isso porque estava acordado, a princípio, com os 2 zagueiros do Avaí e o goleiro, de que eles iriam tomar pelo menos 5 gols. E era um jogo ali onde não valia, a princípio, mais nada, né? Jogo comemorativo, e o Flamengo, em vez de conseguir fazer os gols, mesmo com a ajuda dos zagueiros e goleiro, o Flamengo conseguiu perder o jogo por 2-1, que pelo menos não deu certo a aposta deles. Ruim pra gente, que viu uma derrota do time rubro-negro, mas os estelionatários ali quebraram realmente a cara. Apesar do gol super estranho do Avaí, né, que a bola foi cruzada, o zagueiro deles veio correndo, cabeceou para dentro do próprio gol. Foi bem esquisito mesmo essa situação, a gente não pode afirmar categoricamente que ele fez isso porque estava ali envolvido, mas as investigações elas estão correndo e o Flamengo conseguiu quebrar essa manipulação mesmo sem saber que existia alguma coisa no jogo por própria incompetência. A gente não conseguiu ganhar do Avaí dentro do Maracanã, mesmo o time deles armando aí esse esquema, 1, 2, 3 jogadores armando esse esquema. Triste, muito triste para o futebol brasileiro, a gente está chegando numa situação dessa de vários jogadores investigados, depois do zagueiro ali que estourou, né, o zagueiro do Santos, que já até saiu, mas fica esse lamento, né? Triste a gente ver o futebol brasileiro chegar nesse nível, né? Prejudica os times que são patrocinados pelas casas de aposta, prejudica também as casas de trader, né, de apostas, porque, tipo, elas que têm que pagar para esses caras que combinam os resultados. Então a polícia tem que sim ir atrás disso, punir a fundo esses jogadores, para que isso não tenha recorrência mais no Brasil. Queria saber muito a opinião de vocês, comentem aqui, vocês lembram desse gol? Foi um gol bem bizarro contra do Avaí. Bota aqui nos comentários e vão para cima deles, tomara que isso não aconteça mais no futebol, em nenhum tipo de série, né? Série A é o que tem maior holofote, acontecer, imagina nas séries de baixo. Tomara que a polícia investigue e consiga punir de forma exemplar os culpados. Nação rubro-negra, esse chororô já tá chato dos tricolores. Agora que saiu o áudio do VAR e as imagens ali juntando com o áudio, dá pra ver claramente que foi o que eu tinha falado pra vocês. O Ganso, ele coloca a perna na direção onde vai pisar o Gabigol.
Além disso, com a perna esquerda, o Ganso tenta acertar a região genital do Gabigol, ou pelo menos a virilha do Gabigol, na hora do lance. E isso não vi comentários, né? Então tá bem claro, é só se o Gabigol tomasse um Red Bull e saísse voando. Ele tinha que pisar a perna em algum lugar. O Ganso viu que ele ia pisar ali, o Ganso botou a perna na direção do Gabigol, não tinha como. O Gabigol até tirou o peso depois, ele não fez por maldade, deu pra ver claramente. Pra mim, poderia até ter dado um cartão amarelo, mas cartão vermelho, chamar o VAR, tá certíssimo o árbitro que estava no VAR de não ter chamado o Daronco, o árbitro de campo, porque realmente não era um lance ali para vermelho. Um detalhezinho, no lance do Felipe Melo, se o Gabigol tivesse com as pernas no chão, né, ele estava dando as passadas ali, o pé não estava travado no chão. Se tivesse, quebrava a perna do Gabigol. É totalmente desnecessário um companheiro de trabalho fazer isso com outro, mas do Felipe Melo a gente pode escutar qualquer coisa, né, esperar qualquer coisa. Felipe Melo que vai estar acompanhando o jogo do sofá, assim como milhares de torcedores do Fluminense. E isso porque os nossos ingressos a gente já comprou todo, né? Para a área mista, para o setor norte, para todos os setores o Flamengo já comprou. Agora, o setor do Fluminense tem um caminhão de ingressos ainda a serem vendidos. Em torno de 70% dos ingressos estão encalhados para a torcida tricolor. Não entendo isso, eles estavam cantando tanto de galo antes do jogo, vocês lembram disso? Que eles estavam falando que já tinham passado pelo Flamengo, que já tinham ganho do Flamengo, dando graças a Deus que tinham pego o Flamengo nas oitavas, e agora eles não confiam nem no próprio time no segundo jogo. E olha, o primeiro foi empate, tá tudo totalmente aberto. Mas é isso, né, galera? Queria só falar alguns detalhezinhos aqui desse choro eterno do Fluminense, coisa que fica feia, parece coisa de criancinha mimada. Fica chorando antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo. Queria saber a opinião de vocês, e aí, vocês concordam comigo? Vocês acham também que não foi lance para vermelho, que o Gabigol não tinha o que fazer ali? E também que o Ganso tentou acertar, agredir o Gabigol com a perna esquerda. Então, o seu comentário é muito importante, a gente sempre faz aquela resenha aqui, e esse choro do Fluminense está ficando uma coisa assim, vergonha alheia. Nação rubro-negra, De La Cruz, jogador do River, ótimo jogador, que pode fazer a função ali do Arrascaeta, é um jogador que a gente até se reuniu com a diretoria do River para tentar a contratação dele. E isso no 1-1, Flamengo versus Racing, notícia dada pelo Globoesporte.com. Diante disso, o Gabriel Reis correu atrás e conseguiu apurar que a staff do jogador já deu ok, né? O jogador, a princípio, já deu sim para o time do Flamengo. Quer muito vir jogar aqui no time rubro-negro, porque enxerga ali que quer continuar na América do Sul, e o Flamengo seria um time que daria a possibilidade dele receber um bom salário, de conseguir títulos, de conseguir ir crescendo na carreira. Só que tem uma situação que eu queria falar com vocês. Tá? Só um alerta, não estou falando que não é para ele vir, ele é ótimo jogador, ele pode fazer várias funções ali no meio de campo. Mas uma questão que me deixa encucado é a seguinte: o valor dele é de em torno de 10 milhões de euros, né? Isso dá em torno de 50 e pouquinho milhões de reais. Só que ele, desde 2021, já teve 8 lesões no joelho. Então, fica de alerta, né? Que ele não é um jogador que está sempre disponível ali para jogar. Às vezes ele fica um tempo no departamento médico e isso tem que servir de alerta na hora da contratação. Agora é o seguinte, né? A Arrascaeta às vezes se contunde e o De La Cruz também se contunde às vezes. Quando um tiver contundido, bota outro. Quando o outro tiver contundido, bota esse que não está. Mas é isso, galera. Brincadeiras à parte. Gostaram aí da tentativa de contratação? O Flamengo correndo atrás de reforços. Vai também tentar fechar com o lateral direito. E é isso. Janela do meio do ano sempre é mais forte pra gente. E o Marcos Braz está com um caminhão de dinheiro para poder gastar. Vide o começo do ano. Começo do ano a gente não fez praticamente nenhuma contratação, né? Então a gente está com bastante dinheiro em caixa e o Flamengo, nesse meio do ano, sim, vai voraz para o mercado, vai babando para o mercado para conseguir dar conta aí dos pedidos do técnico Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, um técnico que sim, está agradando a torcida do Flamengo pelo que eu estou vendo e agradando também a diretoria. Por isso que a diretoria está indo atrás dos reforços pedidos pelo técnico. Vitor Pereira pediu alguns reforços. Só que eu não sei se a diretoria não viu muita firmeza ali no Vitor Pereira, achou que fosse contratar os reforços e depois o Vitor Pereira não ia engrenar no time rubro-negro e acabou que aconteceu isso no final das contas. Galera, dinheiro no bolso, Flamengo indo no mercado e fazendo pelo menos uma contratação. E as outras já estão aí engatilhadas, o Flamengo já está conversando. Com certeza não vamos ficar em apenas um reforço.
agora nós estamos falando sobre plantão médico. O Dr. Tanuri está tendo trabalho nesse ano de 2023. Vamos falar especificamente sobre Pedro e também sobre o Mateuzinho. Vamos começar falando sobre o Pedro. Pedro foi a campo, treinou normalmente e surpreendendo a todos. Sim, ele pode ser um reforço contra o Corinthians. A gente não sabe realmente se ele vai ser relacionado ou não. Contra o Nublense, com certeza ele vai estar em campo, mas contra o Corinthians ele ainda é uma incógnita, apesar de ter treinado sem restrições com o elenco do Flamengo. Mas como ele ficou um tempo afastado, a gente não tem certeza se ele vai ser relacionado ou não. Falando sobre o Mateuzinho que teve uma fratura na tíbia e ele teve que botar gesso, ficou bastante tempo parado, né? Tá desde do dia 13 de março, sem poder atuar no time rubro-negro, e agora iniciou uma nova etapa, né? Tirou o gesso, vai começar aquela fase ali de uma recuperação mais intensa, e a previsão, segundo o Globo Esporte, para a volta dele é no mês que vem. Mês que vem não, né? Porque a gente já está no final do mês de maio, mas em julho está prevista a volta do nosso lateral direito. Lateral direito que está aí um tempo afastado, está fazendo falta. A lateral direita do Flamengo está carente. O Wesley, conforme eu falo, a gente não pode condenar ele. É um jogador que está iniciando, pulando, queimando várias etapas para poder ajudar aí na lateral direita que a gente está. Mateuzinho muito tempo fora, Varela voltando agora, então fica numa situação complicada. O Flamengo sim, vai atrás de um lateral direito no mercado da bola, mas o reforço do Mateuzinho está previsto para a volta aí em julho. Valeu? Então vamos esperar para ver se o Pedro vai ser relacionado e o Mateuzinho foi esse prazo que eu falei com vocês. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos. Tenham aí um fim de semana muito abençoado. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!